Paz do Senhor a todos do nosso canal, aqui é o Pastor Juninho do Espírito Santo. Que alegria, pessoal, que alegria poder estar com vocês aí. Daqui a pouco eu vejo se tem abraço para mandar. Tô ligando o computador agora, mas é uma alegria muito grande poder estar com você falando aqui. Hoje é sábado, e nós estamos aqui para gravar esse vídeo. E hoje o vídeo nesse momento sobre os jovens, a nossa lição de jovens aí, que Deus abençoe tua vida cada dia mais. E o tema desta lição aqui fala assim: a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Vai falar aqui da autoridade que nós temos, que é dada por Jesus, é no nome de Jesus que fazemos isso. E aqui ele vai falar: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 9 e 10. Então é o texto aqui que nós vamos falar a respeito. E a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pelo qual ela liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. Deixa eu ligar o computador aqui só. Continuando o texto aqui, estava ligando o computador. E aí ele vai falar assim: seu caráter e razão pelo qual ele liberta e dá vida aos que creem e obedecem. O texto aqui vai falar desse caráter de Jesus e a libertação que acontece na vida das pessoas. Vamos lá, o texto ele vai dizer em Mateus capítulo 1, versículo 21 a 28, que entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ele ensinava. Então eles se maravilhavam com a doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Isso era maravilhoso. Estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem: que é isto? Que doutrina é esta? Uma nova doutrina? A autoridade ordena aos espíritos imundos que eles obedeçam, ou que obedecem. E logo ocorreu a fama por toda a província. Por que essa fama ocorreu? Pelo fato da autoridade que tinha, para que mandava os espíritos ali saírem, baterem em retirada. E eles tinham que, no nome de Jesus ali, que estava na verdade expulsando, mas eles teriam que sair. E aqui nós vemos como acontece no mundo espiritual. Muito se acontece no mundo espiritual a respeito disso. Nós vemos até tem livros que contam assim histórias, né, situações que ocorrem essas libertações aí. Eu tenho um aí que estou pretendendo escrever também para falar a respeito disso. Mas aqui diz que por intermédio do ministério terreno de Jesus podemos ver a doutrina. Que doutrina e obras caminham unidas. As obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam o caráter e a natureza da sua doutrina. Número 1 lá, a autoridade da doutrina de Cristo. O conceito de autoridade. A autoridade é um termo amplo e abrangente. Ele vai dizer aqui para definir. E o sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda aceitação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E aí diz que os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. João 6, versículo 66, 666. E então o mestre indagou aos discípulos, dizendo: quereis vós também retirar-vos? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra da vida eterna.
Pedro estava afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Então era a autoridade que ele tinha relacionada ao fato dele ser Deus e a fonte de toda a autoridade. Então nós vemos aqui primeiro, a autoridade é do Senhor Jesus. Então por isso que quando você vai expulsar um trem desse, vou usar essa palavra para ficar melhor, tá? Ele tem que sair. Em nome de Jesus tem que sair. Porque o nome de Jesus é o maior. O nome de Jesus, ele tem todo poder. Todo poder. O nome do Senhor Jesus. Então, não há nada que possa impedir quando você, no nome de Jesus Cristo, você ordena espíritos que saiam. Você ordena que eles não têm esse poder quando você coloca realmente o nome de Jesus e com a autoridade que não é nossa, mas é no nome de Jesus. Ele vai dizer aqui, a autoridade que habilita. A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a missão. É algo prometido, então. No texto de Lucas, o Senhor Jesus designa os seus discípulos a representá-lo em expedições missionárias. Então ele está habilitando. O Senhor, ele habilita as pessoas para que venham no nome dele, expulsar esses espíritos, a curar, a dar vida às pessoas. Então essa habilitação, ela não é de nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade, mas através do nome de Jesus nós estamos habilitados, porque é o nome dele que tem todo o poder. E aí vai dizer, o poder prometido seria para habilitar a realizar os milagres. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus Cristo. E isso daqui vai dizer por meio da exposição da mensagem do Evangelho. Então a autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa. Quando você recebe uma autoridade de alguma coisa, você pode ir lá em meu nome, faz aquilo. Você vai. Em meu nome você pode assinar, te dou uma procuração para você representar. Tá, mas agora aqui no nome de Jesus também. Quando nós nos deparamos com espíritos muito difíceis que acontecem, e aí nós clamamos o nome de Jesus, e esse nome ele tem poder para fazer grandes coisas. Então a autoridade de Cristo nos dá condições. E aí vai dizer que em favor do avanço do seu reino, difusão da sua doutrina. Essa autoridade, então, quem habilita é o Senhor Jesus. Nós não temos condições de alguém dizer assim, eu tenho força, eu posso. Não, ninguém pode. Você pode estar bem do jeito que você estiver, mas essa autoridade é só no nome de Jesus Cristo. Me lembro uma vez que fomos aí orar e tinha uma menina que a apelido dela era P, estava comigo, estava o presbítero Emanuel, que era bem amigo meu, estava comigo. E nós fomos orar. Fomos orar e uma jovem que estava lá, e foi muito difícil, e manifestou, e foi muito difícil. Até que eu saí do lado assim e falei, Senhor, nos ajuda, porque se o Senhor estiver aqui, não tem para nenhum espírito mau. Se o Senhor estiver aqui, se o Senhor vier aqui. E naquele momento que eu tinha falado, eu senti assim, ele chegando, Jesus chegando. Eu senti isso, gente, chegando, e aquela nossa autoridade, aquela graça nos encheu. Eu olhei pro meu amigo, ele olhou para mim, chacoalhou a cabeça, também tinha sentido. E ali eu pude colocar a mão sobre essa jovem e falar no nome de Jesus. Você tem que sair agora. Quando eu falei, deu um soco assim, com a cabeça para trás, assim, deu um grito. E saiu um tanto. Que era o Legiões.
um tanto. E eu falei, vocês vão ter que sair daí. Sai de novo. Foram várias vezes. A gente, a autoridade do nome de Jesus, e foi um soco pra trás assim. E aquela jovem foi liberta, tá até hoje. Isso faz muitos anos aí. Não faz muitos anos, faz um tempo. E tá na igreja, tá liberta, tá vivendo bem. Então você observa quem que é o nome de Jesus. O reino em movimento, em crescimento. Essa autoridade é para quê? Para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e adorado, porque ele tem o poder. Não há nada maior que o nome de Jesus. Subtópico 3, a autoridade confirmada. A autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Então aqui vai falar da conclusão do Sermão do Monte. Os ensinava com autoridade, não como os escribas que conheciam, mas não tinham autoridade, porque eles eram vazios de autoridade, mas Jesus era Jesus. E ensinando para nós que se nós buscarmos, nós vamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus, não estaremos vazios como os escribas que estavam lá, mas estaremos cheios e poderemos fazer grandes milagres através do nome de Jesus, como ele prometeu que faria coisas muito maiores. Então ele ensinava com autoridade. Ele disse um dia, haja luz e houve luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido. E a doutrina é digna de toda aceitação. Haja visto por ser ela de natureza divina. Então a autoridade que o Senhor nos dá é dele. E pela autoridade do nome de Jesus nós conseguimos. Nós conseguimos aí, mesmo às vezes sendo algumas dificuldades, elas mudam alguns espíritos uns dos outros, mas o Espírito Santo é o mesmo, a autoridade é a mesma, e através dessa autoridade que Jesus nos dá, nós temos condições, na verdade, de fazer isso que ele havia prometido. O tópico de número 2, ele vai falar assim, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. E aí o subtópico 1, ele diz assim, morte espiritual. O pecado tornou a morte e os seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual, já que, biblicamente, o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente, como The Walking Dead, lá, os zumbi, daquele filme que tem de zumbi. Então ele coloca aqui que o homem sem Deus, porque o pecado tornou a morte. E aqui ele vai dizer que a morte espiritual, que diz a Bíblia que o homem sem Deus, então ele é um morto espiritualmente. É como se fosse um zumbi, um morto-vivo. É o texto que vai dizer aqui. Nesse caso, qual o sentido de morte espiritual? Efésios 2, versículo 1 ao 3. Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados, e nos mostra algumas características dessa condição. E aí ele vai dar os exemplos aqui. Cometer práticas ilícitas deliberadamente. O que seria isso? Pecado. Pecado, aprontar, fazer coisa errada, à vontade. Por quê? Porque não há um temor. Ele vai viver de acordo com o quê? Com os padrões deste mundo. O detalhe é que quem é inimigo de quem vive o padrão deste mundo se torna inimigo de Deus. Então nós vemos aqui que o padrão deste mundo é normal, você pecar, você errar, você fazer o que você quiser, mas se torna inimigo de Deus. Desobedecer a Deus, não aceitá-lo como Salvador, viver segundo a ótica desse mundo é estar em morte espiritual. Seguir os desejos da carne, viver a vida como quer, sem Cristo. Então, sendo assim, a morte espiritual faz um homem inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer isso, que pratica tudo o que desonra e contraria o Senhor, que ele vai dizer em Romanos 1, versículo 29 ao 31, e somente o Espírito pode reverter tal situação. Aí ele vai citar Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17.
Por quê? Porque ele vai citar esses versículos aqui, e você vai observar dentro desse capítulo mesmo, ele vai falar das obras da carne, depois ele vai falar do fruto do Espírito, e na verdade o homem precisa aceitar Jesus como Salvador, ter uma mudança de vida. Se ele não fizer isso, como diz aqui o texto, morte espiritual. Então ele está morto espiritualmente. E o problema é depois que partir dessa vida para a vida eterna. Por quê? Se ele está em morte espiritual aqui, se ele morrer, ele vai ter totalmente aí a segunda morte espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui que a primeira morte física, e se ele está sem Cristo, vai ter a segunda morte, que é a morte espiritual eterna, separado de Deus. O subtópico 2, ele fala aqui, a vida de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Afinal de contas, que vida é esta? Há muito que dizer sobre a vida de Cristo, afinal, ele é a própria vida, ele é a vida. Esta vida contrasta com a morte espiritual. E aí Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo. Como? Reconciliando. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. E como que ele fez isso, Jesus? Na morte e na cruz do Calvário. Ele reconcilia a criatura que estava destituída da glória de Deus, afastado de Deus. A vida, Cristo traz vida para esta pessoa. E ele vai dizer aqui, Jesus disse a Nicodemos sobre a nova vida. E até Nicodemos ele pergunta, eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Não, não tem que voltar no ventre da mãe, não. Tem que entregar a vida para Jesus Cristo, para fazer parte do reino de Deus. E muita gente está fora, e muita gente não tem força para voltar. E isso é a tristeza, gente. Subtópico 3, doutrina de vida. Jesus é a vida. Logo, suas palavras, seus ensinamentos também são vida. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, como na conclusão da parábola do filho pródigo. Ele cita aqui Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32, que nós vemos esse filho pródigo sair da presença do Pai, ir para o mundo, e depois nós vemos o quê? Esse filho pródigo voltar a Cristo, voltar para o Pai, que simboliza ali voltar a Deus. Também ele vai dizer aqui de João 4,14, o diálogo com a mulher samaritana, que ele também fala da água da vida, que essa mulher precisava beber, que não jamais teria sede, que é entregar a vida para Jesus. E ele vai dizer que na mensagem que pregou após a multiplicação do pães e peixes, ele cita outros, conversa com Marta enquanto consolava pela morte de Lázaro, também outros textos bíblicos que confirmam essa verdade. Jesus disse que as suas palavras são espírito de vida. As palavras de Jesus, elas trazem vida. E o detalhe que a gente vê, que Jesus ele traz vida em abundância. Jesus ele traz vida. E aí ele vai dizer, esse texto, daí João 6, versículo 63, reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus. É uma doutrina de... E ele pergunta, que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. Então nós vemos aqui, dentro desses tópicos aqui, do 2, a doutrina de Cristo que dá vida ao homem. Agora nós vamos para 3, que ele vai falar aqui a doutrina de Cristo e os demônios, esses espíritos maus aí. Vamos lá. O texto vai dizer assim: a doutrina de Cristo e suas obras. Jesus se manifestou para quê? Olha que legal o texto. Para desfazer as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 8. Para desfazer toda obra ruim.
Ele percorreu lugares e vários para anunciar o reino. E nesse anúncio ele fazia o bem, ele curava e libertava pessoas da opressão do diabo. Ele anunciava o evangelho de Jesus, o evangelho do reino. E aqui nós vemos as obras de Jesus, ele estava conectado aos ensinos dele. E o legal que nós vemos isso acontecer hoje. O Senhor desfazendo as obras do diabo, libertando pessoas que estão possessas. E ele vai dizer que suas obras nunca estão separadas de sua doutrina. Inclusive o poder de expulsar demônios. É na autoridade do nome de Jesus que nós podemos fazer isso também. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito que conheçam a Deus. Aqui é a minha camiseta, ó. Conheçam a Deus, o único que pode. Ela fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro, Mateus 16, versículo 16 ao 18. Então, nós vemos aqui a doutrina de Cristo e suas obras. Subtópico 2. Os demônios reconhecem Jesus. Sim, claro que eles reconhecem e sabem que Jesus tem poder. Reconhece a divindade, se encurvam diante do poderio dele. E nós temos aí muitas experiências eu tive aí, que no nome de Jesus eles têm que sair. Não há poder. Tem um hino que fala: não há poder no inferno que possa resistir. Realmente, não há, porque no nome dele tem que bater em retirada. Diz aqui que os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu a Jesus, ele se prostrou e adorou. Olha o detalhe aqui. Eles adoraram. Marcos capítulo 5, versículo 6. E os próprios demônios ali tiveram reconhecimento em relação a Jesus. E interessante que um ato de adoração que eles tiveram, imagine. Este não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento. Eles tiveram, que é igual chegar diante de um rei, você tem que dobrar o joelho, né? E não pode olhar. Isso eu falo dos homens aqui, monarquia. O rei, alguns não podem nem sair de costas pro rei, tem que sair eles andando de ré. E aqui nós vemos Jesus, a autoridade, a superioridade deles e o respeito dos próprios demônios, que tem que se submeter ao nome de Jesus, à autoridade de Jesus. Eles não podem com ele, ele é a luz. Eu tive experiência assim também de estar orando, e uma dificuldade também, né, que os que eu mais lembro são os que tiveram as dificuldades que a gente teve para expulsá-los. E orando, e clamando, e aquela guerra espiritual ali. E aí nós falamos assim: dá uma olhada aqui, e aquela pessoa possessa, e aí você olha e fala: olha quem está aqui, que você sentia que Jesus estava ali, olha a luz que está aqui. E a pessoa olhar, gritar e cair e ser liberta na mesma hora. Então Jesus é a luz, ele é o Todo-Poderoso. Os demônios são expulsos. Depois de uma expedição missionária, os discípulos com entusiasmo deram o seguinte relato a Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios que nos sujeitam. Lucas 10, 17. Então eles ficaram ali, boquiabertos, que no nome de Jesus, os demônios ali, claro que daí Jesus fala, viu, que importa que vocês sejam salvos, importa a tua vida eterna, teu nome está escrito no livro da vida. É lindo isso, é maravilhoso, é tremendo isso, expulsar demônios, nossa, glória a Deus, mas teu nome tem que estar no livro da vida. Os discípulos estavam corretos, pois o mestre, ao realizar milagres, inclusive libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estava preso, testemunhassem acerca disso, lá em Lucas 7, versículo 21 e 22. Por que testemunhassem? Ó, João, você está preso aí, eles vão matar você, de repente. João está preso, mas entenda que você realmente, eu sou Jesus, eu sou aquele que você profetizou que viria. Você não se enganou não, você está preso aí porque está preso, mas vale a pena você estar preso assim, porque
é eu que você dizia que iria fazer, estão acontecendo. Por que que ele falou isso? Para que João se acalmasse. João, de repente, teve um momento ali na vida de João que será mesmo, né? De repente, ser humano, gente. Será mesmo? Mas será que Jesus está fazendo isso? Era ele mesmo o Messias? Era ele que viria mesmo? E aí, de repente, na cabeça de João Batista, esse pensamento. E aí Jesus fala, diga para ele lá, que é que está acontecendo mesmo. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza, autoridade divinas, bem conhecidas pelos espíritos maus que o reconhecem. Atos 19, versículo 13 a 16. Então aqui você vai ver esse texto mostrando a natureza e a autoridade dele, que eram divinas. E os espíritos maus conheciam. E aqui diz que, embora tinha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou eles, ou quis fazer algum diálogo com eles. Jesus não dependia que sua identidade fosse confirmada pelo diabo, ele já sabia. Só que é interessante aqui dessa autoridade de Jesus e de seus ensinos ser reconhecido até mesmo entre os demônios. Só que é interessante, gente, por quê? Porque na verdade ele conhece a tua identidade, é minha também. Ele nos conhece. Então quando você vai orar e você vai expulsar um demônio, você tem a certeza disso. Ele te conhece, ele sabe quem é. Tanto que nós vemos um texto que foram expulsar um demônio jovem, e nisso que eles foram expulsar esses demônios, eles saíram seminus, eles saíram nus. Por quê? Eles tiveram que fugir, porque os demônios atacaram eles, arrancaram a roupa daqueles jovens que foram expulsar. Deixa eu só apertar a pausa um pouquinho, gente, só um pouquinho, então barulho. E eles foram, onde eu parei aqui, eles foram expulsar. E nisso que eles foram expulsar, eles pulou neles, arrancou. Sei o nome que você está falando, conheço Paulo, conheço Jesus, conheci todos ali. Mas aqueles jovens, eles falavam, quem são vocês? Mais ou menos assim, tá? Em minhas palavras. Quem são vocês para querer expulsar? Quem são vocês para querer? E é mais ou menos isso que ele faz hoje. Quem são as pessoas? Ah, vai expulsar. Mas quem é você? E muitas vezes tem pessoas que passam vergonha ao expulsar demônios aí. Mas a autoridade no nome de Jesus tem que sair. É no nome dele que sai. E é por isso também que nos últimos tempos aí, lá no momento, Senhor, eu expulsei demônios, curei em teu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Por que Jesus está falando isso? O nome dele expulsa. Às vezes tem gente expulsando que não está bem também. Pode acontecer também. Conclusão. Infelizmente é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos. E isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Então, essa doutrina é para todos os crentes. Até que tem hora que a gente pensa, mas parece que alguém tem o dom de expulsar demônios, porque tem gente chamado para isso, né? Eu falo chamado porque tem gente que todo mundo chama fulano lá. Eu tinha um amigo meu, irmão Jackson, pastor Jackson, é falecido. Morreu nessa pandemia. Ele era muito amigo meu. Ele que me levou a primeira vez para orar e para expulsar demônios. Ele falou, vou te levar, Juninho. E por que eu vou te levar? Porque Deus mandou levar você, porque você vai ter experiências com isso. Ele falou assim pra mim, você vai ter experiências com isso. Então eu vou te levar para que você tenha. Ele me levou e algumas vezes fui com ele, sim. Nas primeiras vezes ele me levou. Então é algo tremendo assim. Então eu lembrei uma vez também, porque o demônio ele não tem poder de ouvir os teus pensamentos, mas ele tem o poder de soprar no teu ouvido, falar coisas no teu ouvido. Existem esse fato também, mas ele não tem poder para ouvir, ler o teu pensamento. Ele não é onisciente, só Deus que é.
Mas ele pode falar coisas no teu ouvido, dizer coisas, querer enganar você, porque ele é enganador, Satanás. Mas assim, na autoridade do nome de Jesus, eles têm que bater em retirada mesmo. Não importa a quantidade. Não importa. Legiões e legiões, não importa. Na autoridade do nome de Jesus, você tem essa autoridade, então deixa Deus te usar. Pessoal, quer saber mais? Se Deus quiser, escrever um livro sobre isso e você fica sabendo, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Comenta lá, inscreve lá no canal. E aí a gente vai estar mandando abraço. Tô com a camiseta dos jovens lá da Assembleia de Deus, da ADIX, que eles chamam ADIX, Assembleia de Deus 9, ADIX. Assembleia de Deus do bairro São Francisco, aqui em Telemaco Borba. Um abraço pro meu amigo Adriano, que Deus abençoe ele, esposa dele, toda a família. Ele que é o líder de jovens, uma benção, gente. Pense num irmão abençoado, queridão mesmo. Deus abençoe ele, todos os jovens. E aproveitando, um abraço para todos os adolescentes também, se estiverem me assistindo. E o pastor deles também, que Deus abençoe em nome de Jesus, que é amigão meu também, pastor Daniel, sobrinho. Que Deus abençoe, gente. Só tenho a agradecer vocês. Mas comenta aí, nos ajuda aí a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, oro pela vida de cada professor da escola dominical, cada aluno, cada jovem, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos. Faz maravilhas, opera milagres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor. Até!